Gatos e cachorros, bom demais. Deus nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, te agradecemos neste momento pela oportunidade do estudo em torno da mediunidade, das questões do Espírito Eterno. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver os valores do entendimento, da paz, da afetividade. Permite que possamos elevar o nosso pensamento à altura do teu coração, que possamos traduzir as energias do bem, do amor, em ações práticas de consolo, de cura, de paz. Abençoa, Senhor, aqueles que amamos. Abençoa também aqueles que precisamos aprender a amar. E fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, hoje nós vamos estudar aqui o capítulo, tema 6 do módulo 2 aqui da apostila, que eu mostro para o pessoal aqui da internet. Nós vamos falar de vidência, audiência e intuição, que é um tema que a gente fala sempre, mas sempre é importante, a gente entrar nele de novo, que são as percepções que são mais utilizadas aí, que na maioria das vezes são as mais faladas dentro da mediunidade, E quando a gente vai falar de vidência, a gente tem que lembrar que muita gente confunde vidência com aquele pessoal que vê o futuro, Que é o cara do turbante na cabeça. Eu estou vendo aqui no seu caminho, 5.000 reais em barras de ouro aqui, tal, Estou vendo uma mulher no seu caminho, Então a vidência é muito confundida, com a premonição, a previsão do futuro, E dentro da doutrina espírita, a vidência é simplesmente a característica de ver os espíritos, de ver os espíritos como a gente vê os encarnados, Então muitas vezes quando uma pessoa de fora chega na casa espírita e fala assim, fulano de tal é um médium vidente, para aquela pessoa é uma pessoa que vai falar o futuro dela, vai contar os segredos do futuro, como se fosse ali uma cartomante, como se fosse ali uma pessoa ali que um oráculo, O vidente era muito visto como um oráculo, como uma pessoa que vai contar ali os segredos. Então tem essa confusão que até hoje, na maioria das casas espíritas, diante dos novatos, perdura, Fala assim, fulano é vidente, olha o que você está vendo aí do meu futuro, Então não funciona muito bem assim, dentro da doutrina espírita. A gente sabe, que a vidência das faculdades mediúnicas, ela é uma das mais difíceis, Por quê? Porque ela envolve aquilo que o pessoal chama de transe sonambúlico, Porque o médium tem que estar em transe para enxergar os espíritos, Mas ao mesmo tempo, ele vai ter o que? Ele não vai perceber isso muitas vezes. Ele está em transe, mas ele não percebe, E até um tempo atrás, o pessoal entendia que vidente era só o que o pessoal chama de clarividente, apesar que aqui no livro aqui tem uma outra definição de clarividente também, que é a pessoa que vê vê o futuro, eles enquadram mais nessa, Mas assim, o vidente era aquele que via mesmo os espíritos o tempo todo. Então a pessoa que tinha uma impressão mental, que a gente chama de intuição, era muito comum ela ficar em dúvida se ela era vidente ou não, Então a gente tem hoje isso ainda muito, muito, muito difícil aí de conceitualizar com o pessoal que é espírita, que é aquela questão do médio intuitivo e do médio ostensivo, Porque muita gente que é intuitiva, se você perguntar para ela, ela fala que ela é ostensiva, porque ela não sabe a diferença da percepção intuitiva para uma percepção mais direta, mais, vamos dizer assim, mais... O pessoal fala que é mais forte, mas eu acho tão ruim falar esses termos assim, Porque não tem mediunidade mais forte, A questão é o uso, Mas assim, a pessoa que é mais ostensiva, vamos usar o termo ostensivo, que é o cara que vê como se fosse uma pessoa. Então o vidente que enxerga e que se confunde às vezes com o espírito e com o encarnado, o Hermínio Miranda, ele usa o termo clarividente. O vidente que vê na mente dele, eu sei que tem alguém que eu fechei os olhos e eu estou vendo aqui na minha mente aqui um espírito. Esse eles chamam de vidência, que é o intuitivo. A mesma coisa a psicografia, que é o que sente o espírito segurar a mão dele, é o mecânico, que se ele estiver conversando ele vai escrevendo sozinho, E o intuitivo é aquele que a ideia vem na cabeça e ele simplesmente escreve, Que é o mesmo processo do psicofônico. A ideia vem na cabeça dele, ele fala. A ideia vem na cabeça dele, ele escreve,
Então, então é intuitivo. Então a sua mediunidade de evidência, ela é intuitiva. Se você visse como se estivesse, você olha para a cadeira ali, tem uma pessoa sentada nela ali, você está vendo a pessoa e não está vendo a cadeira, né? Como vocês estão sentados aí, não dá para me ver a cadeira toda. Isso é o médio vidente, é o clarividente que eles chamam, né? E isso é raro, tá? Não é tão, vamos dizer assim, comum quanto a gente imagina, né? Porque essa questão mesmo da dificuldade das pessoas de definirem o que é, né? E o que acontece? O audiente é a mesma coisa, o audiente é até mais fácil, é aquele que escuta a voz mental, né? Ou aquele que escuta mesmo, né? Alguém chamando. E essa mediunidade, ela é bem mais... a gente podia dizer que o audiente é a mediunidade ostensiva mais comum que existe. Todos nós já escutamos alguém chamando a gente, né? Já escutamos algum barulho que ninguém escutou, que todo mundo escuta. Essa mediunidade, ela é a mais fácil de todas, né? Apesar de que, quando a gente estuda a mediunidade, não tem um motivo dela ser mais fácil. Talvez porque a gente não prende tanta atenção ao que a gente escuta. Então pega a gente de surpresa, né? Um fenômeno visual, talvez, ele chama mais atenção, então a gente tem um mecanismo de foco maior, né? Uma vez o pessoal lá da Inglaterra fizeram um estudo com o pessoal que é cego e notaram que, né, essa questão de mediunidade, que os cegos, eles têm menos mediunidade auditiva do que a maioria das pessoas. Por quê? Porque como eles estão focando sempre a atenção deles na audição, é difícil eles perceberem. Então, tem a ver com essa questão de atenção da gente. É bem, né, vamos dizer assim, contra-intuitiva essa ideia, né? Que a gente acha que quem é cego, tudo dele da audição é melhor, né? Não, a percepção dele material é melhor do que a percepção espiritual que ele tem. Tá? Então, assim, muitas vezes a pessoa... E é também comum, né? Pessoas que têm deficiências físicas que conseguem, através da mediunidade, simular a percepção que elas têm, que o órgão físico não dá para ela. Tá? Isso aí já tem muito mais documento aí, se você pesquisar aí nas... Pessoal que, né, que o pessoal, eles tem um nome que eu esqueci, que eles dão o nome de sentido cego. Não é porque é sentido cego que é da cegueira. Sentido cego é tipo assim, é um sentido que não tem um órgão sensorial delimitado e que funciona. Ou seja, já viu uma sensação às vezes que você percebe que tem alguém dentro de um quarto, sem escutar, sem ver, sem nada, sem tocar? É isso, é um sentido cego, é um sentido que a gente tem, que o pessoal não sabe ainda muito bem explicar, que alguns animais tem a mais do que a gente. Por exemplo, as aves, que tem aquele sentido magnético delas, né, que elas voam, né, e elas acompanham as ondulações do campo magnético, né, os peixes que tem lá tipo uma corda, né, ventral que passa do corpo dele inteiro lá, que faz eles perceberem variação elétrica no ambiente. O tubarão tem isso, né? Além dele sentir o cheiro de sangue, ele consegue sentir a eletricidade dos outros bichos, né? Então ele consegue se localizar, né? Então, assim, existem esses... E a gente não tem, e a gente percebe. Então muita gente fala, né, o pessoal que estuda parapsicologia, que isso tem a ver com a mediunidade, com o que a gente chama de mediunidade, né? Porque a mediunidade, na verdade, ela é muito mais ampla do que só perceber espírito, né? A mediunidade é uma capacidade de percepção que ela funciona em vários aspectos, né? Inclusive, né, tem um estudo muito legal de um rapaz lá da Bélgica, esqueci o nome dele, que ele fala que a gente, muitas vezes, é suscetível ao ambiente espiritual. Ou seja, você chega num lugar, aquele lugar tem uma ambientação espiritual, não tem nenhum espírito ali, mas você é impactado pela energia do ambiente espiritual e não do ambiente físico. Aí ele dá um exemplo, ele fala assim, que ele fez um estudo, que ele foi lá em Jerusalém, e que lá em Jerusalém, quando você chega lá nos pontos religiosos, diz que lá tem um alto índice de pessoa que surta lá. O cara entra lá dentro do Monte das Oliveiras, ele entra lá na colina lá do templo, lá onde tem uma mesquita, o cara endoida, ele cai lá, fala que está vendo Deus, que Jesus desceu, que Maomé está falando com ele. Diz que tem lá em Israel vários hospitais só para atender turista, de tanto que o pessoal entra em parafuso naquele lugar lá. O cara entra lá e começa, Jesus desceu aqui, está falando comigo, entendeu? E por quê? Porque lá tem um ambiente espiritual
diferente do mundo inteiro, né? Toda a atenção espiritual praticamente do planeta Terra, né, vamos dizer assim, está condensada ali em Jerusalém, né, dos cristãos, dos judeus, dos muçulmanos. Então ali é um, né, e isso também é uma percepção mediúnica, ou anímica, né? Ele fala de mediunidade, né? Então assim, então vamos lá para falar um pouquinho mais de evidência aqui, ó. Né? O Kardec tem um fenômeno que ele chama de dupla vista, né, que a dupla vista, gente, ela se divide em duas coisas. É um termo que o Kardec usa, mas, né, o que é a dupla vista? A dupla vista, ela envolve aquilo que a gente chama de clarividência, que é ver o espírito como se ele estivesse aqui, né, e ver coisas que estão acontecendo à distância, que é a vidência predileta, por exemplo, do pessoal que mexe com parapsicologia, que fazia aqueles exames lá, do cara que sentava na mesa, né? Aí do outro lado lá da estrutura militar, normalmente é uma estrutura militar, né? Numa sala lá longe tinha alguém fazendo alguma coisa, e aí a pessoa perguntava: o que fulano está fazendo? Isso é a dupla vista. Eu brincava com o pessoal que é a visão dos Thundercats lá do Lion, a visão além do alcance lá, né? Que tinha no desenho animado, né? Que ele olhava e via as coisas à distância. Isso é o que o Kardec chama de dupla vista, tá? E também tem a visão de plano mesclado, que o pessoal chama. O que é isso? É o cara que está aqui na casa espírita, ele olha aqui, né? E ele percebe todo o ambiente espiritual que está aqui misturado com o ambiente do plano físico. Ou às vezes ele não percebe nenhum ambiente do plano físico, né? Então assim, isso também é uma graduação do que o pessoal chama de dupla vista, né? Porque parece que tem duas coisas misturadas. Você está vendo aqui e você está vendo outra coisa, né? Como se você tivesse colocado um óculos de realidade. Hoje dá para a gente entender, né? Uma realidade aumentada, né? O pessoal fala, você vê as coisas no meio do, né? Então isso é um fenômeno de dupla vista, né? Quer ver um outro exemplo que dá para a gente entender? Lembra quando o Google lançou aquele óculos dele lá, o Google Glass, né? Que eles ainda estão querendo fazer aí? O que é basicamente aquilo? É um equipamento que colocava uma área de trabalho no seu campo de visão, né? Era como aquele filme lá do Exterminador do Futuro, lá, do Robocop, lá que o cara ia começar a aparecer um tanto de trem escrito, né? Então assim, isso aí o pessoal fala que é o próximo passo aí da conectividade que vai ter, né? Eles estão estudando isso, estava vendo até outro dia mostrando, né, que eles estão querendo fazer isso com a lente de contato, né? Você coloca a lente de contato, né? E aí o que acontece? Você está conversando com a pessoa, você abre a janela aqui do YouTube aqui, você olha para a pessoa, aparece o Instagram dela, aparece, né? Então assim, você vai enxergar como se você estivesse vendo uma tela, né? Você vai estar andando assim, conversando com as pessoas e vendo filme, né? Isso é a dupla vista, tá? Ou seja, a ciência está meio que emulando a questão espiritual, né? Além da dupla vista, outro fenômeno de evidência que também é muito falado nos livros, o tal da visão penetrante, né? O que é a visão penetrante? O André Luiz está lá estudando lá alguém, né? Aí ele olha para aquela pessoa, ele vê lá até as células da pessoa, né? Você lembra que ele olhava lá? Aí o Espírito falava assim: note para você ver lá que as células sanguíneas estão sob ataque lá de estranhos corpos que estão flutuando. Ele pegou, né? Aquilo ali também é um fenômeno de evidência, né? Então assim, tem várias subdivisões, né? Então não é só perceber os espíritos. A percepção dos espíritos é um tipo de evidência. Tem gente que tem evidência que a gente chama de evidência de aura. Ela consegue ver campo energético, ou seja, ela consegue ver a energia do outro. Ela consegue olhar para a pessoa e se ela tiver com um órgão doente, você vê aquele órgão, a mancha, né? E varia de pessoa a pessoa. Eu conheço gente que consegue ver isso e não consegue ver espírito. Até não acredita que existe, né? A conhecida minha que faz terapia holística, ela não acredita que existe espírito, mas ela vê a energia da pessoa e trabalha a energia, mas ela não acredita, ela nunca viu, né? E ela até questiona, fala, se existe, por que eu nunca vi? Se eu vejo a energia da pessoa toda. Por quê? Porque a percepção dela, vamos dizer assim, está calibrada, né? E lá meu Cacá, ei Cacá, né? Para determinado tipo de percepção, né? Olha só, então nós temos aí uma série de potencialidade. Todos nós temos todas, né, gente? Só que em graus muito diferentes. E também tem a questão daquilo que a gente dá atenção. Então, se eu sou um terapeuta lá, igual essa moça que eu conheço, ela foca demais em ver a aura, ela não está interessada em ver outra coisa, né? Se você é um médium, você está querendo ver o espírito,
Você não está querendo ver a distância. Você não está querendo ver o que está na outra sala escondido, né? Então, assim, cada pessoa é focar num determinado aspecto da evidência e, naturalmente, aquilo se desenvolve, né? Depende, porque assim, tem dois tipos de mediunidade, a natural e a emprestada. A mediunidade natural é aquela que é fruto da sua conquista, né? Então você lá, desde da sua história espiritual, imagina que você é um médico, né? Então você é uma pessoa, você era um curandeiro lá na tribo, depois você era um pajé, depois você era um médico, depois você era... Então o que você desenvolveu no seu olhar do outro? Questão da saúde. Então você focou naquilo. Então, para você, se você tiver um empurrãozinho de percepção da espiritualidade, você vai ser um ótimo analista do outro, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que já trabalhou essa questão na questão da fala, né? Então ele foi sempre um orador, ele foi sempre alguém que pregava, ele foi alguém que era um líder religioso, um líder político. Então ele vai ter uma percepção essa percepção visual dele vai ser de quê? Ele vai saber quem está gostando, quem não está gostando, quem está concordando com ele, quem é contra, né? Então isso depende muito. E quando a gente tem uma mediunidade de empréstimo, né, que é aquela coisa assim, ó, o espírito vira e fala assim, ó, Marcelo, você não enxerga nada, né? Mas nós vamos mexer aqui no seu sistema aqui, você vai ter uma evidência, vai ver os espíritos o tempo todo, né? Aí você reencarna com essa mediunidade. Se você utilizar essa mediunidade de maneira correta, ela passa a ser sua. Se não, você perde ela, você vai ter que correr atrás como todo mundo corre, né? Eu já vi assim, o pessoal falar que muitas vezes na sessão humana, que eles desenvolvem a atividade, só não tem dom nenhum, qualquer um pode ter qualquer dom. É isso? Seria um empréstimo que eles fazem no trabalho de não tem. Eu estudei para saber. O que acontece? Normalmente dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, eles focam mais na pessoa que já tem uma mediunidade latente, né? Tanto é que tem a história da pessoa ser filho do tal santo, né? O filho de santo, o que é? Um médium potencial, né? E o que é o santo? O santo é uma característica de personalidade, né? Vamos dizer assim, né? Então é um arquétipo, exatamente. O santo é um arquétipo, né? Dentro das religiões de matriz africana, né? Cada orixá representa um arquétipo. A mãe, o pai, o guerreiro, o protetor, né? O curandeiro, né? Todas as religiões politeístas funcionam dessa forma, né? Se você pegar a mitologia grega, é a mesma coisa. Tinha lá o pai de todos, que é o Zeus, né? O Oxalá, tinha lá o deus da sabedoria, tinha lá o deus da guerra, né? Então você vai ter lá o Ogum, e lá na Grécia vai ter lá o Ares, né? Então assim, são os mesmos arquétipos. Se você transcrever lá para a mitologia hindu, não sei lá qual, até para o israelita tinha, né? Que você tinha lá o Sansão, você tinha lá, né, os anjos, né? Então aquilo ali são arquétipos. Então o que acontece? Normalmente quando a pessoa chega, eles já fazem eles rastreiam qual é o arquétipo da pessoa. E aí se a pessoa tiver uma mínima disposição mediúnica, vai trabalhar em cima daquilo, né? Então assim, realmente todo mundo tem. Mas o que faz desenvolver? É o arquétipo. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui da pessoa que, né? Existem os arquétipos religiosos e existem os arquétipos, vamos dizer assim, culturais, né? Então eu posso ser o cara que sempre foi fascinado pelo deus da guerra. Então lá na Grécia eu sou devoto do Ares, lá em Roma eu fui devoto lá do Marte, né? Lá no Egito eu sou devoto lá do Amon e lá na Igreja Católica São Jorge. É um arquétipo, né? Religioso. Pode ser que o meu arquétipo seja cultural, ou seja, eu fui um curandeiro, mas eu não era ligado com religião. Eu era um médico, eu era um raizeiro, Então, assim, a minha percepção está voltada para quê? Para a cura. Então, eu vou me desenvolver como um cientista, né? Aí entra a questão da intuição. Quando eu entro a intuição, o que é? É a nossa capacidade de canalizar o pensamento alheio. A intuição é a capacidade que a gente tem de canalizar o pensamento alheio. E nós temos duas fontes de pensamento alheio. Aquilo que o Platão chama de mundo das ideias, né? Que os espíritos chamam, né, de formas pensamentos que estão voando,
é a mesma coisa, né? Apesar que Platão conceitou um pouco diferente, ele achava que tinha uma ideia base, né, que ficava lá e todos nasciam dela, não é muito bem assim. Na verdade, aquela ideia base é o conjunto das ideias de todo mundo, né? E tem aquele que canaliza intuitivamente inteligência. Ou seja, né? Para a gente entender isso dentro da mediunidade, dá um exemplo cristão disso aí. Quando Jesus desencarnou, os apóstolos de Jesus separaram em 2 grupos. Não porque eles brigaram, mas por essa questão. O grupo do pessoal que era apaixonado por Jesus, tipo assim, Jesus é tudo. Pedro, né? João, Tiago, Maria, mãe dele, Maria de Magdala, o Paulo de Tarso depois, né? Tudo é Jesus, 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 Jesus. O foco deles era o indivíduo. Então eles eram intuídos através de Jesus. E o segundo grupo de discípulos, que era lá o Tomé, o Bartolomeu, os que não aparecem nos livros. Tomé, Bartolomeu, o que mais? Filipe, o André, irmão do Pedro, que eram os caras que falavam assim, não, Jesus é bom demais, mas o meu negócio aqui é o Evangelho. Eu amo Jesus, acho Jesus lindo, mas o meu negócio aqui é difundir as ideias de Jesus, não Jesus. Então, quando o Pedro chegava para pregar, o Paulo chegava para pregar, e falava assim, Jesus é o Messias. Porque Jesus, o que Jesus fez, Jesus aconteceu, Jesus falou, Jesus ensinou. Quando Bartolomeu ia pregar, falava assim, gente, tem um conceito novo aí, vida depois da morte. Então eles pregavam conceitos de Jesus. Vocês estão entendendo? E tudo isso trabalha campos de intuição diferente. Então, quando Paulo precisava de uma coisa mais direta, Jesus aparecia para eles. Por quê? Porque o foco deles era o próprio Jesus. Quando Bartolomeu ou André precisava, não que Jesus não gostasse deles, mas eles não precisavam da figura individualizada de Jesus ali. Qualquer representante do Cristo ou qualquer ideia de Jesus, o negócio fluía do mesmo jeito para eles. Então, isso é o campo de intuição. Aí a gente vai ter a intuição, por exemplo, do cientista, que a gente chama de inspiração, né? O cara dorme lá, o Newton dorme lá e acorda de manhã e fala assim, não, pensei na gravitação universal. Não foi um espírito que desceu e falou, Newton, chega mais aí, vamos estudar a gravitação aqui. Pode até ser, mas na maioria das vezes o que aconteceu? Ele puxou o conhecimento de todo mundo aqui do planeta que estuda sobre isso. Elaborou aquilo e criou a teoria da gravitação universal dele. Já, por exemplo, um líder religioso, né? A gente está lá na Itália, lá na Úmbria, lá o Francisco de Assis vai pregar. Jesus aparece para o Francisco de Assis, Francisco reconstrói a minha igreja. Ah, entendi, mestre, para levantar a parede da igreja aqui. Por quê? Porque esse indivíduo, o Francisco de Assis, ele precisa, ou ele foca a intuição dele, né, na individualidade. É Jesus, é Maria, é o Maomé, é o Francisco de Assis, entendeu? O outro foca é a diferença da ciência para a religião. A religião foca no indivíduo, a ciência foca é o famoso joga para o universo. Isso tem a ver com a questão mediúnica. Por isso que quando a gente fala de intuição, a gente vai entender por que tem médico que fica na casa espírita e por que tem médico que nunca se adapta dentro da casa espírita. Porque a casa espírita, ela trabalha basicamente com intuição personalizada. Né? Você chega na reunião mediúnica, o dirigente fala para você assim, o que você está vendo? Na verdade, ele está querendo dizer o quê? Quem você está vendo? Ah, eu estou vendo um homem, estou vendo uma mulher. Pergunta o nome dela. Está vendo que está individualizando? Quem ela é? O que ela está fazendo? Então, dentro da casa espírita, que é uma questão religiosa, né, a gente vai conseguir contactar com personalidade. Aí, imagina uma pessoa que não tem essa vinculação, né? Aí a pessoa senta na mesa mediúnica e faz eu sentir uma angústia muito grande. Aí o dirigente, o que ele faz? Ele tenta puxar ela para o individual. Fala assim, você está sentindo isso em alguém? Mas você está vendo alguém aí do seu lado? A pessoa não está vendo ninguém, ela está sentindo uma angústia, né? E aí o que acontece? Ele pergunta isso para ela, ela não consegue perceber, né? Porque não é assim que ela processa. E aí o que acontece? Ela vai 1, 2, 1 ano, 2, ela desiste, porque ela não consegue perceber nada. Não é que ela não percebe nada, ela não percebe da forma como nós estamos acostumados a lidar com a sensação.
né? É o pessoal, né, que a gente chama muito das religiões anímicas, né? Para algumas pessoas, o que é a religião anímica? O cara chega lá no meio da floresta e fala assim: nó, conectei com o universo aqui. Nó, doido demais esse negócio aqui. Eu tô sentindo uma paz muito grande. E eu tô aqui viajando budista, né? Tem muito isso, né? Né? Aí fala assim: tá, mas e aí? Né? Pra gente, por exemplo, pelo menos pra mim, né? Tá, o que você tá sentindo a partir disso? Não, eu tô sentindo uma paz muito grande. Tá, mas qual que é a mensagem? Porque para mim poder processar isso, tem que vir alguém virar para mim e falar assim: eu sou o Zé, bem-vindo, nós estamos aqui, nós vamos falar hoje de evolução espiritual. Pergunta o que você quiser. Entendeu como é que é diferente o processo? Né? Então, o outro, ele vai ter uma outra forma de conexão. Aí, quando ele vem na reunião mediúnica, né, e ele vê a pessoa conectando com a individualidade, ele fala assim: nossa, vocês estão limitando demais. Eu estou aqui para sentir tudo. Entendeu? Mas ele dá conta de processar esse tudo, né? Mas o outro precisa de ter o indivíduo. É aquela famosa questão do guia espiritual, né? Eu quero conversar com o meu guia espiritual, beleza? A sua percepção mediúnica de conversar com o guia espiritual é individualista? Tá? Não individualista no sentido negativo da coisa. A sua construção de ser, né? A gente está falando, né? A sua construção espiritual, ela é de revelação individual, você dá certo. Não é? Vai ser difícil, né? Aí entra aqui, igual tem uma pessoa aqui perguntando da premonição, né? O que é premonição? A premonição é exatamente perceber isso Por isso que é difícil de dar premonição na reunião mediúnica. Porque quando você vê na reunião mediúnica, você vê com o objetivo de quê? Você vai receber o espírito, vai ajudar aquele espírito diretamente, você vai conversar com ele, vai pedir para ele perdoar, para ele amar, né? Você não vai sentar na mesa mediúnica e pensar assim: eu quero saber o que vai... Nossa, eu estou sentindo aqui que amanhã vai ter um acidente de carro com meu filho. Ah, meu Deus, né? E aí quando a pessoa chega com uma demanda dessa, a gente não sabe lidar. Porque a gente fala assim: eu vou perguntar para o espírito o que ele acha. Mas não, isso é uma percepção. Vocês estão entendendo como é que é complexo? Vou falar. Principalmente por causa da quantidade de coisas que a gente tem que interagir que faz com que isso também interfira em como a habilidade de cada um pode se manifestar? Sim, porque nós estamos no momento o religiosismo está em baixa. Por quê? Porque para a gente poder definir mediunicamente, né, o que acontece? Nós cada vez mais estamos acostumados com um ambiente mediúnico e não com uma personalidade mediúnica. Então nós estamos dentro de uma onda mental que não está personalizada para a gente. Antigamente, o que você fazia? Você saía do seu ambiente e buscava o médium, para aquele médium trazer a resposta de uma opinião personalizada. Eu ia lá no oráculo de Delfos para ouvir o que o Apolo tinha a dizer sobre a vida, né? Eu ia lá nas cavernas lá de Kuran, lá no Mar Morto, lá, né? Para o Essênio receber lá o Elohim, e o Elohim falar comigo: Marcelo, é o seguinte, sua missão é o seguinte, você vai lá para Roma fazer isso. Hoje, né? A gente está muito mais aberto. Então, o que acontece? O pensamento da gente mediunicamente, ele está fluindo muito mais fácil. Só que a mesma forma que ele está fluindo mais fácil, está mais difícil de a gente identificar. Então aqueles que têm necessidade de identificar estão sofrendo, né? Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que eu percebo dos espíritos, né? Antigamente as pessoas iam atrás dos médiuns e falavam assim: eu quero uma mensagem da minha mãe que morreu, né? Aí o que acontecia? O médium concentrava, né? A espiritualidade, se pudesse trazer aquele espírito, ele escrevia uma carta para a pessoa. Hoje é muito mais comum, né, a espiritualidade trazer notícia da pessoa, sem ser a própria pessoa. É mais fácil. É mais fácil quando você tem, por exemplo, sintonia com um determinado espírito, esse espírito saber a informação de passar, falar assim: ó, entendeu? Do que ter que pegar aquela pessoa que às vezes está despreparada para se comunicar, buscar ela numa colônia espiritual, num posto de socorro, toda debilitada, trazer ela, sintonizar ela com a mente do médium, né? A espiritualidade vai ter que modular as duas mentes ali para poder sair uma comunicação minimamente reconhecível, porque se não for reconhecível também a pessoa não acredita, né? Então é muito mais fácil o espírito estar acostumado com você, fala assim: ó, como é que tá o fulano aí?
né? Pega lá no Google, lá da espiritualidade, lá no laptop deles, lá para fulano, fulano tá internado na colônia tal, fazendo isso, beleza, passei informação, né? Só que aí vai perder o quê? Perde o vínculo pessoal. Mas como é que a gente vai ter o vínculo pessoal? Desenvolvendo a mediunidade das pessoas para que elas aprendam a perceber os outros. Mas aí entra na questão da confiança, né? E a questão que nós somos trabalhados hoje mentalmente para sermos contra-intuitivos. A gente não acredita na nossa intuição. A gente acredita naquilo que o ser que foi alçado ao papel de comando, de poder, diz pra gente. Se eu chegar num lugar e falar assim, aquele ali é o médium mais antigo da casa, ele tem 30 anos que ele está sentado, né? Eu já vou chegar para conversar com ele com um nível de confiança muito maior do que eu falar assim, não, você senta ali no cantinho e faz uma prece que você vai escutar o que a sua mãe tem a dizer. Né? Eu até sinto assim, mas na hora que eu vejo que o moço está lá há 30 anos sentado lá, tiver à toa, eu vou lá e corro nele. Aqui, me conta. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a questão de confiança. Nós não sabemos confiar na nossa intuição. Por isso que a nossa intuição só funciona bem quando nós não estamos atentos a ela. Isso é muito interessante, porque é aquilo que o Kardec, né, está conversando com os espíritos lá, né, o espírito fala assim, fulano de tal, né, ele não fala que é avarento, né, ele fala que ele é prudente, né, que ele guarda o dinheiro, né, fulano de tal não fala que ele é orgulhoso, né, ele fala que ele tem amor próprio, né, a gente sempre, né, aí o que os espíritos falam? Aplica para o outro, fala, se fosse o outro, o que eu ia pensar dele fazendo? Né? Então a gente tem esse meio termo da gente saber o que é nosso, no sentido que o que eu estou manipulando no processo e o que não é, que é o grande desafio do qual nós fugimos, né? Então uma pessoa, para desenvolver a sua mediunidade, ela vai ter que lidar com essa dúvida, porque à medida que ela vai lidando, ela vai se analisando, ela vai se conhecendo, ela vai conseguindo superar isso, ela vai conseguir separar muito bem. Só que isso demanda o quê? Um esforço. Então, às vezes, a gente prefere pedir para o outro que está do lado de fora, que, na minha opinião, é o oráculo, é o que não erra. Né? Só que isso também tem um risco, porque no dia que o oráculo erra, também quebra tudo. Eu deixo até de acreditar em Deus, porque o cara me falou uma bobagem ali. Né? Então, é um movimento de dois aspectos. Então, essa questão da intuição, dentro da mediunidade, na verdade, ela é muito mais ampla, está na nossa vida. Porque você intui de qual onda você vai pegar, se não pegar esse não. Você intui as pessoas que você se relaciona, né? Você intui o ambiente do seu trabalho, você intui tudo. A nossa antena de intuição está ligada o tempo todo, né? Só que aqueles que conseguem lidar com a intuição de maneira mais, vamos dizer assim, consciente, tem uma grande vantagem. Só que demanda o quê? Você acreditar na sua intuição, né? Então hoje, por exemplo, né, quando a gente vem para a casa espírita para fazer a prática mediúnica, né, nós estamos ainda muito focados na questão do quê? Individual. Então nós queremos perceber o espírito, né? E a gente, por quê? Porque isso foi uma construção nossa. O movimento religioso da doutrina espírita e até o movimento de construção da doutrina espírita é todo baseado em individualidade. O Kardec era preocupado com isso, né? O Kardec, ele tinha uma preocupação com os espíritos que estavam assinando as mensagens, que ele ficava analisando, será que é? Porque ele tinha que pôr o nome, né? Se o espírito colocasse o nome dele, ele ficava incomodado com aquilo. O que trouxe a mensagem? Né? É o João Evangelista, é o Puga d'Armas, não sei quem, né? Então o Kardec, ele tinha uma questão de descobrir se o espírito era aquele mesmo, né? Fruto do que? Da mente europeia do Kardec. Se fosse lá na Índia, lá, né, eles iam conversar lá e nós somos as energias do universo. Não, beleza, doido demais isso aí. Né? Nós somos o conjunto dos seres da natureza. Oh, que doido. Né? Já a mente europeia, né, da qual nós somos meio que descendente, não, mas quem que eu sei? Quem você viveu? O que você fez? Qual é o nome dessa identidade? Você morava onde? Né? Tanto é que a gente é muito preocupado com prova, né? Se pudesse, a gente queria que os espíritos dessem nome, endereço, CPF pra gente. Tipo, nossa, que, né? Aí bateu aqui, né? Por isso que muitas vezes o fenômeno não flui com a gente, porque a gente está preocupado com o quê? Com
acessório, em vez de preocupar com essência, né? Então, quando um médium fala assim, eu estou sentindo uma angústia muito grande aqui, né? Ao invés de eu perguntar de onde que vem a angústia, como que eu posso vencer a angústia? Porque se ela está sentindo uma angústia muito grande no ambiente, tem uma vibração ali, ó. Tem a questão, né, a questão da corrente, a questão daquela coisa toda, né? Que é aquilo que o Hermínio Miranda fala nas obras dele. A reunião mediúnica é um ser coletivo. Ou seja, o conjunto do pensamento, né? Por isso que nas reuniões a gente consegue muito mais fazer trabalhos a nível emocional. E quando você vai fazer um trabalho mais voltado, por exemplo, uma psicografia, psicografia de livro, é muito melhor fazer sozinho. E falo isso por experiência própria. Eu sento lá na minha casa, lá no sábado de manhã, e vou lá escrevendo, o negócio flui, entendeu? Se eu tivesse na reunião mediúnica, eu não conseguia fazer, porque é muitas mentes pensando em um monte de coisa, aí dilui aquilo, não dá para você focar, né? Ou então você faz uma reunião só para aquilo, aí você perde a ambiência da reunião. O objetivo da reunião é o quê? Tratar coletivamente. Tanto é que um espírito manifesta e ele representa todo um grupo. Então, se tem um suicida falando, tem 50 suicidas na mesma situação que ele, né? Então, a individualidade serve para trabalhar o quê? O coletivo, né? E isso é uma questão, né? A nossa intuição pode se aperfeiçoar à medida que estudamos. Não que estuda, né? Talvez sobre determinado tema, né? Porque vamos pensar o seguinte, né? Igual está perguntando aqui. Se eu tenho um gosto por uma determinada coisa, a minha intuição sobre aquilo flui mais fácil. Então, por isso que eles falam assim, um médico, ele vai ser intuído por quem? Os médicos desencarnados. Por quê? Porque o foco mental dele está naquilo. Então, o que nós precisamos saber? O que nós precisamos fazer? Descobrir qual é o nosso foco mental. A nossa mediunidade sempre vai funcionar melhor, a nossa intuição, a nossa percepção espiritual, dentro do foco que eu escolhi para mim. E alguns desses focos, às vezes, não vão encontrar espaço dentro da casa espírita, né? Eu lembro uma vez que a gente estava na reunião mediúnica, né, que eu comecei a perceber um espírito muito iluminado, nem lembro o nome dele. E a vibração do espírito era a vibração de acolhimento. Então, assim, quando o pessoal contava alguma coisa ou reclamava de alguma coisa, a energia que o espírito me passava, sabe o que era? Levantar e ir lá dar um abraço na pessoa. Então, a mensagem daquele espírito não era uma mensagem verbalizada, ele não ia fazer um texto bonito para a pessoa ler e chorar. Ele ia movimentar o médium, para o médium levantar, ir lá, dar um abraço na pessoa, tocar na pessoa, né? Mas nós não temos preparação para lidar com isso, porque nós temos um modelo que diz que tem que ser assim, assim, assim. Vocês estão percebendo como é que é, né? Ao mesmo tempo que a gente tem as dificuldades, olha como é que a coisa é aberta, como é que tem espaço para todo mundo, né? Imagine, por exemplo, um espírito iluminado que na encarnação passada ele foi um terapeuta de cristal. Então ele sabe mexer com cristal, com energia, dá uns passos lá, né? Aí ele vem para a casa espírita. Aí ele fala assim, vou trabalhar aqui para ajudar vocês, né? Aí na hora que ele chega para se manifestar, né? Todas aquelas práticas e aquela construção de raciocínio dele, não tem espaço aqui. Aí vocês vão entender porque, por exemplo, às vezes na Umbanda, manifesta um caboclo e ele bota o pessoal para andar na mata. Ou ele bota o pessoal e fala, não, vamos fazer uma reunião com os pés tudo dentro do córrego. Uma vez eu fiz uma reunião com o pessoal da Umbanda, né? Que o que eles iam para um lugar e aí tinha um córrego. Aí o que eles faziam? Todo mundo sentava na beirada do córrego com os pés dentro d'água. E tinha reunião, com a água corrente passando no pé de todo mundo. Né? Claro que dá para reproduzir isso aqui? Não, né? Mas, vocês estão entendendo? É uma coisa totalmente diferente. Então, o espírito não ia conseguir aplicar isso aqui dentro. Como talvez um espírito que fosse lá querer escrever um livro igual o Chico, não ia dar conta de escrever dentro da água, né? Onde que ele ia pôr o papel, onde que ele ia sentar. Vocês estão entendendo? Olha só como é que isso tem tudo a ver. Então, tem pessoas que se afinizam com esse modelo, tem pessoas que se afinizam com outro, tem pessoas que se afinizam lá com o candomblé, tem pessoas que se afinizam lá com a Umbanda, tem pessoas que se afinizam lá com as práticas orientais, hindus, budistas, né?
Tem gente que se afiniza com o que nós temos aqui na doutrina. Quem está certo? Todos. Por quê? Porque isso é forma de lidar com a intuição. Existem grandes médiums dentro de salas de cirurgia. O cara está lá operando os outros lá, a mão dele está, né? O outro até controlando a mão dele lá dentro, lá, e ele está lá operando lá, ele é um médium daquilo ali. Mas ele não vai vir na casa espírita e falar de Jesus. Para ele Jesus nem existe, mas ele está sendo um instrumento das energias espirituais, né? Então isso também tem a ver com o quê? A intuição também tem a ver com a nossa percepção do outro. Então, quer ver um exemplo? Outro exemplo da intuição? Mãe, você comeu hoje? Você está com fome, né? Não é isso? Né? Você está aprontando, hein? Eu sei que a mãe não sabe quando a gente faz bobagem, né? Parece que ela tem um sexto sentido, é a mesma intuição da mediunidade, só que como ela tem um vínculo muito grande com aquele ser, né? Então, ela consegue captar mais fácil. Qual que é o vínculo? Afetividade. Como eu tenho um laço de afeto com o filho, ou com a filha, ou seja lá com quem for, ela está vinculada tem um nível de vinculação mais profundo, então ela percebe tudo. O outro é um livro aberto para a mãe. Também um processo. Por isso que, né? Então, assim, isso também é questão mediúnica. Um professor que está muito ligado com os alunos, né? Então, para você fazer um trabalho, aí entra outras questões. Para você fazer um trabalho e para você fazer bem aquele trabalho, se é um trabalho de atendimento ao outro, você tem que gostar daquilo. Não tem como ser professor, ser médico, ser uma pessoa que atende assistente social, não sei, tem vários, né? Não tem como você ser alguém que trabalha com o ser humano e não gostar do ser humano. Aí você vai ser um péssimo profissional, né? Como diz o Lucas, você vai ser um mecânico de gente. O Lucas fala isso comigo sempre. Vai nesse médium, isso aí é mecânico de gente. O que é o mecânico de gente? É o cara que vai olhar você, vai pegar o exame e falar, tchau. Mecânico. Seu carro está com, né? O ventilador do motor está quebrado. Tira a peça, troca, parafusa, R$100, obrigado, próximo da fila. É o mecânico. O André Luiz é um mecânico de gente. Lá no Nosso Lar, quando ele chega, lá no livro Nosso Lar, o que o Henrique de Luna fala para ele? Ser um ótimo anatomista, mas um péssimo ser humano. Ou seja, ele conhecia a estrutura orgânica da pessoa toda. Sabia, não, isso é por causa disso, né? E tal, né? Ele sabia a causa da doença, ele é um ótimo pesquisador. Tanto é que nos livros ele fica só pesquisando, né? Porque eu estou vendo aqui a estrutura aqui, olha só isso aqui que dá. Ele é um ótimo mecânico de gente. Mas ele não conseguia entrar na alma das pessoas, ele não conseguia perceber estados de espírito, ele não conseguia perceber que muitas vezes as pessoas que consultavam com ele saíam de lá frustradas, apesar de serem atendidas dentro do rigor, né, técnico, ele não tinha. Isso também funciona com o professor. O professor chega, vai dar uma aula e nossa, você sabe tudo. Os alunos saem vazios da sala. Por quê? Porque ele sabe tudo, mas ele é incapaz de conectar com a necessidade de aprendizado daquele que está ali. Isso é uma questão de intuição. Então, às vezes, nós estamos nos lugares errados. Na questão do trabalho mesmo, porque é uma questão espiritual mesmo. Então, a gente tem que olhar o aspecto espiritual das nossas escolhas também no campo do trabalho, no campo da nossa... né? Então, não adianta. Né? Então, por exemplo, o André Luiz, o que ele foi? Foi um ótimo cientista e um péssimo médico. Resumo da vida do André Luiz. Ótimo cientista, ele descobriu, ele ajudou, ele estudou, né? Ele é um ótimo pesquisador, né? O negócio dele é um laboratório, lá dentro, lá, ó. Mas a relação dele com o ser humano era péssima. Vide a relação que ele tinha com a família dele, que ele achava que ele era o rei do mundo, né? Que tudo girar, ele era o rei sol da casa dele, né? Quando ele desencarnou, ele viu que só ele achava isso, a família dele não achava isso dele, não. É tão iludido que ele estava, né? Então a questão dele toda é o quê? Relação humana. Isso a gente vai perceber no campo da mediunidade também, né? Chega o espírito para comunicar. Aí o Marcelo conhece tudo de evangelho.
Já começa lá a citar Mateus 5 lá, né? Sermão da montanha lá, né? Bem-aventurados que choram, né? Mas o Marcelo tá nem aí pro espírito, ele despeja naquele espírito que tá chegando lá, meia hora de evangelho, parece até que esse programa de televisão, versículo, versículo. Aí o espírito vai embora porque ele cansou, não porque ele converteu, não. Ele cansou de ouvir o Marcelo e fala, não, tá bom, aceito, né? E vai embora, né? E o Marcelo sai da reunião todo cheio, né? Nossa, viu? Conhece demais, né? Mas não ajudou o espírito. O problema do espírito não era evangelho, era a aplicação do evangelho. Ele não precisava ficar ouvindo Mateus capítulo 5, né? Ele precisava ser consolado, precisava se abraçar, falar, não, meu filho, vem cá que eu te... Entendeu? É diferente eu falar assim, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, do que eu ir lá e consolar, aplicando aquilo que eu aprendi no evangelho. Então, isso tem a ver com construção de intuição. Isso também é mediunidade. E para a gente poder trabalhar nossa intuição, aí né, tá terminando, para a gente voltar lá no início. Como que eu sei lidar com a minha intuição? Eu tenho que me conhecer. Né, para a gente terminar aqui, lembrar de Jesus com os discípulos. Né? Olha a intuição, Jesus está lá no sermão. Aí os discípulos, né? Jesus não, os discípulos. Os mestre, dispensa a multidão, porque a multidão está com fome. Tinha, sei lá, 5.000 pessoas lá, 5.000 eram só os homens, né? Né? Claro que isso é simbólico, né? Olha só, os 5.000 falaram com eles que estavam com fome? Ou eles perceberam isso no ambiente? Não foi intuitivo? Aí eles levam para Jesus, né? A demanda, fala assim, Jesus, a multidão está com fome. O que Jesus fala para eles? Deem vocês de comer para a multidão, vocês que perceberam. Jesus não estava percebendo fome, né? Claro, né? Assim. O que Jesus vai trabalhar com eles? Vocês perceberam. A intuição de vocês diz que eles estão com fome, é porque vocês têm. Então vai dar comida para eles. Aí eles ficam doidos. Falam, mas o que a gente vai fazer? Aí o que Jesus volta de novo e fala: o que vocês têm? Olha só como é que é essa construção. Você percebeu. Se você percebeu, você tem um recurso. Então, primeiro você percebe. Você pode atender, aí que você tem um recurso. Aí você tem que analisar qual recurso que você tem dentro da sua caminhada espiritual. Então eu percebi um espírito na reunião, eu percebi uma energia na reunião, então eu tenho um recurso para atender. Deem vocês de comer para eles. Não é chamar Jesus para vir resolver, não. Jesus está, né? E aí o que eles fizeram? Eles deram para Jesus o quê? O que eles tinham, né? Que eram lá os 5 pães e 3 peixinhos, né? O que Jesus fez? Pegou aquilo, falou, distribui aí. Né? O que aconteceu naquele momento? À medida que eles foram trabalhando aquela energia, as pessoas que viam começaram a distribuir o que elas tinham também, alimento. Ou seja, o recurso daquele próprio ambiente alimentou todo mundo. Eles estavam com fome, cheios de comida. Porque cada um estava o quê? Pensando, eu não posso comer aqui porque eu tenho pouco, se eu quiser, né? O outro vai querer, então eu vou segurar. Quando os discípulos deram um gatilho, que eles começaram a distribuir o que eles tinham, as pessoas foram vendo aquilo e todo mundo tinha alguma coisa. No final deu para alimentar todo mundo e ainda sobrou. Foi o maior milagre de Jesus, que não é milagre. Tem tudo a ver com a questão da intuição. Então às vezes a gente vai perceber determinadas situações, e aí o que é que nós vamos fazer com essa situação? Nós vamos lidar com aquilo que nós temos. Então, dentro da reunião mediúnica, isso na reunião mediúnica, isso na nossa vida ali cotidiana, ser médium no cotidiano também. Jesus estava ensinando o quê? A gente a ser médium, a acreditar na nossa intuição, né? Porque uma vez eu sonhei, não sei se dá para falar. Você tem um minuto. E com meus filhos. E eu falava assim, gente, aqui tá dando pé e uma hora eu não vou conseguir mais, né? Tinha um neném muito bom, que não era, mas meus meninos. Era um sobrinho. Aí eu tô assim, o mar era como se fosse gosmento, não era aquela água de mar, né? E de repente eu tava em alto mar e tinha uma plataforma de madeira flutuante ali. Eu subi com os meninos e o neném tava no meu colo e eu tinha sumiu. Parecendo as pessoas assim, que não falavam minha língua, e eu olhei para elas e falei assim, neném, cadê o neném? E pelo olhar, uma dessas pessoas, eu falo que o neném estava longe. Pronto, acabou o sonho.
É uma forma de intuir. Procurando socorro. E aí, quando conseguiu, né? E a minha cunhada ficou no corredor do hospital com o nenenzinho. Eu achei que já não tá morrendo. E quando ela ligou pra mim, eu falei, vai ficar tudo bem. Eu lembrei do sonho. Mas eu falei, gente, como é que eu falo? É a leitura da energia. O que é o sonho se não é uma leitura de uma energia? A intuição também é uma leitura de energia. Ela pode vir de um foco, que é um espírito, ela pode vir de um ambiente, ou ela pode vir da captação do que a gente pega do geral. Então tem médium, por isso tem médios e médios, né, diferentes, né? Falou isso, eu lembrei da casa, Nossa. eu falei que o neném ia ficar bem, mas eu não tenho certeza. Agora eu tô rezando muito pra esse neném. Olha, você falou, você usou sua intuição. Gente, então nós vamos terminar, né? Semana que vem nós vamos estudar aqui o tema 7, que são as manifestações mediúnicas incomuns de efeito físico. São os trem que só vem filme. Mediunidade curadora, transcomunicação instrumental, que é o pessoal que fala, os espíritos falam através de máquina, mediunidade de transporte e a materialização de espíritos. São as mais raras aí, né? São bem comuns, né? Ainda tem hoje, eu já vi, ainda tem. É porque gasta muita energia, né? Então a espiritualidade não investe muito nisso, né? É legal, né? Eu acho. Às vezes não querem, né? Bom, vamos fazer a nossa prece, né? Pra gente terminar aqui a parte do estudo. Agradecendo a Jesus pelas vibrações e energias, pedindo ao Mestre que nos ajude a sermos intermediários da luz e da paz, que possamos desenvolver valores, entendimentos, afetos. Fica conosco, Senhor, e nos acompanha, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Vamos lá para a prática. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.